É um prazer estar aqui em Oeiras, é a segunda vez que eu estou em Oeiras. A primeira vez em que eu tenho 2 microfones, para mim é uma novidade, porque eu geralmente aos fins de semana só tenho um. Perguntaste sobre planetas vermelhos, eu não tenho, e disseste que o Alexandre Quintanilha é um cidadão do mundo e que tem planos de ir para a Nova Zelândia. Pois eu sou um bocadinho mais ambicioso, se calhar um bocado parvo também. Sou cidadão do cosmos e a minha ambição é ter um T3 em Marte. Há de chegar lá um dia, não se calhar com os preços que são. Espero que pelo menos não sejam os preços que são feitos aqui. Nesta vida, sabem que há uma pequena brincadeira? Eu e o Rui só combinámos muito pouca coisa. Mas há uma brincadeira que se costuma dizer sobre estas previsões para o cosmos e que geralmente me fazem frequentemente. Quando é que nós vamos para Marte? E então, dentro da comunidade científica e de comunicadores de ciência, nós temos uma pequena brincadeira que é, independentemente do ano em que nos façam esta pergunta, nós dizemos sempre a mesma coisa, que é, não será nos próximos 30 anos. E, portanto, nós já andamos a dizer isto desde os anos 90. E até agora temos acertado. O Hollywood já chegou lá há muito tempo. Mas Hollywood vai a qualquer sítio, que é uma coisa louca. Muito bem, vamos começar do princípio. Qualquer pessoa que abre um livro de ciência lê muito facilmente que o universo foi criado há 13,7 mil milhões de anos. E que tudo estava condensado num ponto muito pequeno, também de um átomo, será? Acho que todo o universo estava lá. O tempo não existia. Como é que nós sabemos isto? A história do Big Bang, da teoria do Big Bang, é talvez das histórias mais extraordinárias que nós temos. Para já começa por ser a maior, como é óbvio, 13,7 mil milhões de anos. E depois porque é repleta de coisas que nós já sabemos, de outras que nós suspeitamos e de outras que não fazemos a mínima ideia se foi assim ou não, mas que para já o modelo funciona. Para já o modelo funciona. E, portanto, disseste muito bem. Eu costumo dizer, eu dou alguns cursos de astronomia também lá no Porto, e eu costumo dizer que a teoria do Big Bang não explica como é que nasceu o universo, ou não explica, sobretudo, como é que nasceu o universo. Explica, sobretudo, como é que evoluiu o universo. Porque a unidade temporal mais pequenina, ou a história da teoria do Big Bang, começa quando o universo tem 0,0000042 zeros, 1 segundo. E o que eu acho absolutamente notável na teoria do Big Bang é como é que nós hoje conseguimos construir uma história do universo que vai desde 0,00042 segundos até ao nosso tempo. E em que, nessa teoria, nós conseguimos encaixar, de certa forma, com alguns graus de certeza e incerteza, o que é que terá acontecido nesse universo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, de acordo com a teoria do Big Bang, os cientistas conseguem afirmar com algum grau de certeza o que é que foi o primeiro segundo do universo. Conseguem identificar as eras e o que é que aconteceu mais relevante, reparem, só no primeiro segundo. Cálculos matemáticos. E não só. Observação também. E não só. Observação vamos deixar um bocadinho mais para a frente. Porque eu podia estar aqui a noite toda a explicar a teoria do Big Bang e, se calhar, o âmbito desta nossa conversa é muito mais interessante do que só o Big Bang. Mas nós conseguimos identificar várias épocas na teoria do Big Bang em que, no início, de facto, estava tudo muito juntinho, muito quente. Aqui a questão térmica é muito importante. É uma das provas pelo qual nós sabemos ou desconfiamos que a teoria do Big Bang está certa. E conseguimos até dizer que, isto quase parece bíblico, naquele tempo, todas as forças estavam juntas. Todas as forças tinham um ADN que parecia ser exatamente o mesmo para todas as forças que nós conhecemos hoje em dia, as 4 forças fundamentais do universo. Estavam todas juntas. E, ainda dentro do primeiro segundo, nós assistimos, de acordo com o modelo do Big Bang, da teoria do Big Bang, à declaração de independência das forças. E essa declaração de independência das forças provocou toda uma série de bons cataclismos, digamos assim, que deu origem depois às partículas que nós conhecemos. Mais do que as partículas, o universo, isso também nos conta a teoria Big Bang, isto são tudo bonecas matrioscas. Conhecem as bonecas russas?
E, portanto, tudo isto são pequeninas unidades que depois vão crescendo para formar unidades cada vez maiores. E, no fundo, a grande história do Big Bang é essa. É como é que foi criado, desde o início, a matéria mais elementar, aos quarks, até termos protões, neutrões, eletrões. Como é que esses protões, neutrões e eletrões se uniram? Que condições é que o universo, nessa altura, tinha para se poderem unir, para formar os primeiros átomos? Hidrogênio e hélio. E um dos aspectos mais bonitos, mais românticos, e ao mesmo tempo, desculpem-me a expressão, mais filhos da mãe para poder explicar por parte de um comunicador de ciência, é precisamente esse segundo primordial. Porque nesse segundo primordial, e vais ver que eu vou responder a essa tua questão, como é que nós sabemos que isto bate certo, de acordo com o modelo da teoria Big Bang, nesse primeiro segundo nós assistimos a uma expansão exponencial do cosmos, absolutamente doida. É a chamada época da inflação. Boa inflação não é dos mercados. Foi mesmo boa, nós estamos aqui devido a essa época da inflação. Em que, basicamente, o universo passou do tamanho de um átomo, mais coisa, menos coisa, ao tamanho de uma bola de basquete, em bilionésimos de bilionésimo de segundo. Espera. O universo todo no tamanho de um átomo? Sim. Essa inflação, eu sei que custa a entender, e é terrível para qualquer comunicador de ciência poder explicar uma coisa destas, porque desafia-nos por inteiro. Porque desafia-nos por inteiro as nossas próprias dimensões. E se eu meter aqui Einstein ao barulho, que no fundo vem glorificar as 4 dimensões do universo, 3 de espaço e uma do tempo, explicar 4 dimensões em seres tridimensionais como nós é muito mais complicado ainda. Mas deixa-me situar na inflação, porque a inflação é fundamental. O universo passa do tamanho do átomo para o tamanho de uma bola de basquete, em bilionésimos de bilionésimo de segundo. Agora, de acordo com o modelo do Big Bang, nós também estamos aqui por causa disso. Por causa dessa inflação. Por causa desse salto absolutamente colossal que o universo deu. E essa inflação foi também responsável por nós termos algumas irregularidades naquilo que nós conhecemos como a primeira luz do universo, a radiação cósmica de fundo, e é graças a essas pequeníssimas irregularidades que nós temos nessa primeira luz do universo que nós estamos aqui. Dito de outra maneira, nós somos fruto da irregularidade, de coisinhas muitíssimo pequeninas. Aviso-vos já que é a obrigação de qualquer divulgador da astronomia fazer com que vocês saiam daqui deprimidos. E, portanto, esse é também um dos grandes objetivos que nós temos. Como é que nós podemos testar e perceber isto tudo? Bom, em primeiro lugar porque, como tu disseste muito bem, o que diz o modelo do Big Bang é que no início estava tudo num ponto muitíssimo quente. Temperatura absolutamente colossal. Diz-nos a termodinâmica, e se calhar nem sequer precisávamos de ir por aí, que quando nós assistimos a uma expansão absolutamente abrupta do espaço, obviamente nós temos um arrefecimento do próprio universo. É aqui que entra também a primeira luz do universo, que o modelo Big Bang, eu não vou ser muito exaustivo, consegue explicar muito bem. Essa primeira luz, que nós hoje sabemos mapeá-la, nós já tivemos pelo menos 3 grandes telescópios espaciais que conseguiram tirar fotografias cada vez mais precisas dessa primeira luz do universo. Essa primeira luz do universo está a uma temperatura absolutamente baixa, cerca de, muito próximo do zero absoluto, muito próximo dos 273 graus negativos. Termos uma primeira luz que está muito fria quer dizer que ela antes estava muitíssimo quente e que ao longo de 13,7 mil milhões de anos demorou esse tempo todo a arrefecer. Bate certo com a cronologia do Big Bang. Portanto, essa luz e a temperatura dessa luz bate certo com o Big Bang. E quando essa primeira luz foi descoberta, na década de 60, 1965, foi um dos grandes triunfos da teoria do Big Bang. Porque os astrónomos estavam desesperados à procura dessa primeira luz. Tinham é que estar à espera também da tecnologia para ler essa primeira luz. Mas havia uma coisa curiosa. A história da primeira luz tem muita piada. Foi detectada em 1965
por dois engenheiros da empresa de telecomunicações AT&T, norte-americana, chamada Arno Penzias e Robert Wilson. Eles estavam a testar a sensibilidade de uma antena para melhorar, obviamente, as telecomunicações, quando essa antena, que trabalhava sobretudo no comprimento de onda do micro-ondas, estava a detectar um ruídozinho de fundo, que eu imagino, para qualquer engenheiro, aquilo era absolutamente catastrófico. Filha da mãe daquele ruído. Alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Eles pensaram que podia ser um problema do instrumento. Desmontaram aquilo, andaram a vir aquilo de um lado para o outro. O instrumento estava a funcionar perfeitamente. Pensaram que eram os pombos? Depois vem a questão dos pombos, que é linda. A antena estava com pupu de pombos. Eles pensaram, será que há alguma propriedade mágica no pupu dos pombos que faz com que eu tenha sempre este ruído? Isso era fácil de fazer. Limparam aquilo, testaram outra vez, o raio do ruído estava lá. O que é que era esse raio do ruído? Era precisamente a radiação de micro-ondas da primeira luz do universo. Eles não faziam a mínima ideia que aquilo era do universo, mas ganharam um prémio Nobel por causa disso. E, portanto, apanharam logo ali a prova de que a teoria Big Bang tem a sua validade. E neste momento ainda não conseguimos encontrar propriamente grandes falhas. Deixem-me dizer-vos uma coisa que eu acho que é importante. Eu vejo aqui, felizmente, muitas pessoas são mais jovens do que eu. Fico muito feliz por isso. O que vocês não sabem é que, infelizmente, vivem numa geração que, sem saber, não conseguiu apanhar essa radiação cósmica de fundo. E agora viram para os vossos pais e os avós que possam estar aqui, porque vocês viram. Não sabiam também, tal como o Arno Penzias e o Robert Wilson. Não sabiam, mas estavam. Eu vou explicar. Houve um tempo em que neste país só tínhamos a RTP, que no final do dia passava para a ficha técnica e depois da ficha técnica passava para o estático. Lembram-se daquela coisa preta e branca que fazia um barulho absolutamente infernal? Pronto. 1% dessa estática corresponde precisamente à radiação cósmica de fundo. Portanto, houve um tempo em que a televisão acabava, nós tínhamos os primórdios do universo. 1% dos primórdios do universo nas nossas televisões. E eu acho isso absolutamente poético. O que nós temos depois, ainda dentro desse primeiro segundo, e depois sendo, no fundo, aos seguintes 3 minutos, é, com a separação das forças fundamentais, com o universo em expansão e ficar mais frio, nós temos o aparecimento dos quarks, os elementos primordiais da matéria. Os quarks depois, eu sei, isto é muito, estou a ser muito simplista, que é para nós andarmos um bocado mais depressa. Os quarks depois, à medida que o universo vai ficando em menos turbulência, isto aqui é importante, imaginem uma panela de pressão. Enquanto a panela estiver com aquela temperatura toda, é difícil nós termos ali qualquer coisa de mais palpável que possamos ver. É preciso aquilo ficar um bocado mais tranquilo, com menos energia, com menos temperatura. É preciso isso para depois dos quarks, nós temos os quarks a formarem os prótons e os neutrões. E depois, prótons e neutrões e depois os eletrões. E, portanto, tudo gira à volta disso. De uma temperatura que vai arrefecendo, vai expandindo e, sobretudo, também a diferenciação das forças. Claro que depois, pelo meio, entra... Aqui já começa um bocadinho da especulação, porque nós ainda não temos esse retrato por inteiro, que é, temos o início do aparecimento de coisas um bocado mais estranhas, e que eu sei que tu vais gostar, que são, por exemplo, a energia escura, que são, por exemplo, a matéria negra, que, eu não sei se queres ir já por aí, Força, tira. Que é irritante, no bom sentido. E porquê? Eu não vos vou chatear com a história de como é que surgiu a história da energia escura e a história da matéria negra, embora a história seja lindíssima, mas o que eu vos posso dizer é que, presentemente, e essa é a pergunta que, enfim, também que estava aqui, que era de que é feito o universo, o que nos diz hoje a ciência é que o universo é constituído em cerca de 68% de uma coisa chamada energia escura.
em cerca de 26%, mais coisa menos coisa, por algo chamado matéria escura, e reparem como os cientistas são de facto criativos, por natureza, e cerca de 5% daquilo que se chama matéria ordinária, ou seja, a matéria que nós conhecemos um bocadinho melhor. Os átomos, as montanhas, a água, todas essas coisas. Eu costumo fazer muito desta brincadeira nas escolas secundárias, quando me convidam, e que é embaraçar um bocado os professores, neste sentido. Quando falamos em energia escura e matéria escura, o termo escura diz-nos logo que há ali qualquer coisa absolutamente misterioso. A matéria negra, e aqui vou mesmo ter que falar um bocado de história, a matéria negra aparece porquê? Porque houve uns senhores astrónomos que começaram a olhar para enxames de galáxias numa primeira instância e depois para o movimento das estrelas dentro dessas galáxias e repararam que as galáxias, sobretudo as bordas dos enxames, apresentavam velocidades tão elevadas que, à luz da ciência que nós conhecemos, as galáxias não podiam estar aí. Já tinham fugido do enxame. A velocidade era tremenda. Ou seja, nós sabemos que a gravidade é uma força, obviamente depende da massa, e portanto quando tiver mais massa, mais gravidade há, e portanto não haveria ali massa suficiente para poder agarrar a velocidade doida daquelas galáxias que estão nas extremidades. Ora, esse resultado foi apresentado, não criou propriamente grande celeuma na comunidade científica, que olhou para aquilo como quase se fosse uma coisa meio esotérica. Muito bem. Depois começaram a olhar para a velocidade das estrelas que estão nas zonas mais afastadas do núcleo de uma galáxia. E acontecia rigorosamente a mesma coisa. A velocidade daquelas estrelas era tão elevada que tinha que haver muito mais massa do que aquela que estava dentro da galáxia para elas não fugirem. E, portanto, isto tem piada. E tem piada porquê? Porque nós conseguimos medir a massa daquilo que nós conhecemos. E chegamos à conclusão que a massa é insuficiente para agarrar aquilo. Esperteza de cientistas, no bom sentido. Nós não fazemos a mínima ideia do que isto é. Portanto, vamos chamar matéria negra. E, em boa verdade, é que esse termo da matéria negra já tem algumas décadas e nós hoje ainda não sabemos o que é matéria negra. Portanto, e é isso que eu digo nas escolas secundárias, se sair um teste, descreva, por favor, o que é matéria negra, vocês escrevam, ninguém sabe, e vão ter certo. Porque tudo o que nós temos neste momento sobre matéria negra, ou aquilo que se desconfia, são especulações. Andamos à procura do que é matéria negra. Repito, isso constitui cerca de 26% do universo. A energia escura tem outra piada, que é um dos princípios, um dos resultados do Big Bang é que vivemos num universo em expansão. Expansão. O que os cientistas descobriram na década de 90, ao olhar um tipo particular de estrelas, tem uma luminosidade que nós sabemos como é que aquilo funciona, o que eles descobriram foi que o universo não está apenas em expansão. Está em expansão acelerada. Acelerada. E, portanto, voltamos aqui a outra questão. As galáxias estão cada vez mais afastadas. Nós já sabíamos do tempo de Hubble, e antes até do Hubble, que isto é importante, há observações disso anteriores ao Hubble, mas o Hubble é que ficou conhecido por isso. Eu vou escrever sobre isso na revista JR, História, que vai sair. O que nós já sabemos desde Hubble é que, quando nós observamos as galáxias que estão mais longe de nós, elas parecem que estão-se a afastar de nós a uma velocidade que é proporcional à distância. Ou seja, quanto mais distante tiver essa galáxia, maior a velocidade que parece que se afasta de nós. Que é como quem diz, parece que a Via Láctea tem sarampo e está toda a gente a fugir de nós. Não é nada disso. A nossa galáxia não tem uma posição especial. Acontece assim. É o mesmo que tiverem um bolo de passas e as passas estão exatamente à mesma distância, à medida que aquilo vai aquecendo, as passas vão afastando-se. Não são as passas que vão afastando. É o próprio tecido, digamos assim, o bolo que vai alargando. E é exatamente isso que acontece no universo. É o tecido do espaço-tempo que se expande. Eu depois posso até dar uma metáfora melhor do que isso, porque ainda estávamos em energia escura. Portanto, Miguel, os senhores... Antes de estarmos para a frente, vamos voltar para trás. O universo, Big Bang, aconteceu, o tempo aconteceu há 37 mil milhões de anos. Verdade. E antes? O que é que havia antes de haver o universo?
Querem a Eu resposta? sei que não estavas lá, mas espontaneamente. Querem a resposta curta e sincera? Ninguém faz ideia. O que... Lembram-se da época da inflação, que eu falei há bocado? A época de inflação provocou algumas irregularidades na matéria, que não é homogénea. Temos zonas do universo que têm mais concentração do que outras. Há uma teoria alternativa da inflação que diz que isso é o resultado, isso pelo menos abre portas para que possamos aceitar que o nosso universo é apenas um universo no meio de muitos universos. E eu sei que isso não vai responder à tua pergunta. Mas o que dizem algumas teorias que não são testadas, porque são apenas especulações neste momento, é que antes... Em primeiro lugar, há uma resposta que muitos cientistas dão, que é: não faz sentido fazer essa pergunta. Isso é uma resposta muito pouco científica. Tem a sua lógica, mas é muito pouco científica. Mas há outras teorias que dizem que nós podemos ter tido um vácuo antes do universo, um vácuo que teria uma propriedade de repulsão positiva, e depois utilizam estes termos que são todos muito giros, e que esse vácuo foi se tornando cada vez maior, mas é um vácuo que também tem energia, e energia, mesmo a energia do nada, tem energia. Isso a própria mecânica quântica diz-nos isso. Isso levava-nos para uma discussão muito mais interessante, que é o que é que está no nada e o que é o nada. Mas isso, se calhar, deixamos para depois. E que, portanto, à medida que esse vácuo se foi tornando maior, foi mudando as suas propriedades, e uma das consequências é que, à medida que o vácuo era maior, a energia era maior, e só havia uma maneira de evacuar essa energia, que foi através de um Big Bang. Mas, como eu digo, isso é altamente especulativo. Porque, quando eu disse que a teoria Big Bang explica-nos a evolução do universo desde 0,00042 zeros, 1, até agora, o que eu quero dizer é que, antes desse tempo, nós temos mecânica quântica pura. A mecânica quântica é que entra em ação para tentar explicar o que aconteceu nessa altura. E agora eu faço aqui um parênteses por esta razão que parece muito importante. Nós somos um bocadinho bebés do ponto de vista do nosso conhecimento científico. Se nós precisamos da mecânica quântica para explicar as dimensões mais pequenininhas e os tempos muito mais pequenininhos, eu relembro-vos que a mecânica quântica só apareceu no século passado. E é desconcertante. E devem ser muito poucas as pessoas, ou se calhar ninguém, que percebe por inteiro o que é mecânica quântica. Eu tive um professor de mecânica quântica na faculdade, que na primeira aula me disse: este é o programa, vou-vos ensinar isto, isto, isto. Se vocês no final do semestre saírem daqui e perceberem isto tudo, eu fiz um péssimo trabalho. Foi assim que ele explicou. E o que eu quero dizer com isto é que, se calhar ainda precisamos de também uma maior compreensão da própria mecânica quântica, que nós sabemos que funciona, mas que é desconcertante para percebermos o que é que estava antes. Até lá nós podemos entreter com questões filosóficas, como é óbvio. Mas, geralmente o que eu digo às pessoas que fazem esta pergunta é: deem tempo à ciência. Deem tempo à ciência. A ciência não é dogmática, é precisamente o oposto. E, portanto, à medida que vamos evoluindo, talvez consigamos... E, sobretudo, à medida que tivermos melhores instrumentos para perceber o cosmos, talvez consigamos ter outro tipo de respostas. As primeiras estrelas vão ter muito importante. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que nós temos, neste momento, astrónomos portugueses que, com trabalho de extraordinária qualidade, sobre o que foram os primeiros tempos do universo. As primeiras estrelas do universo. Isso é um pormenor que me parece importante dar aqui. E que eu às vezes gozo muito na RTP com esta questão, não é gozar, é provocar, e faço-o propositadamente. Nós habituámos, graças a um selecionador português, brasileiro, a colocarmos uma bandeirinha na nossa varanda sempre que a seleção portuguesa fazia um grande resultado. E eu muitas vezes já disse na RTP que nós temos na astronomia portuguesa autênticos Cristianos Ronaldos, lá fora, procurados pelas maiores e melhores universidades do mundo, pelos melhores centros de investigação. E, portanto, eu às vezes digo, em jeito de brincadeira, quando eles fazem uma descoberta extraordinária, para pôr uma bandeirinha lá fora na janela, porque eles também merecem. Só foi uma pequena parte. Essas primeiras estrelas são interessantes. As primeiras estrelas são uma espécie de jackpot
para nós percebermos o que foi a evolução do universo. Porque as primeiras estrelas são muito diferentes das estrelas que nós temos agora. Tem a ver com uma coisa chamada contaminação. As primeiras estrelas são feitas do material que existia no início do universo. O que é que foi criado com o Big Bang, em termos químicos? O hidrogênio e o hélio. E alguns resíduos de outros elementos químicos. Mas, sobretudo, hidrogênio e hélio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vou fazer a primeira declaração, se calhar esotérica da noite. Quase esotérica. Que é o seguinte. Quando vos perguntarem a vossa idade, eu sei que vocês vão classificar essa idade ou dizer a vossa idade com o número de vezes que a Terra girou à volta do Sol desde que vocês nasceram. Eu tenho 40 anos, eu sei que pareço ser bem mais novo, mas eu tenho 40 anos, dei 40 vezes... Exatamente, na volta da Terra. Mas, se eu quiser ser picuinhas, mas cientificamente correto, e se eu quiser datar-vos de acordo com a vossa química, o que eu vos posso dizer, e vocês não vão chamar mágico nem o que quer que seja, é que vocês têm, presentemente, 13,7 mil milhões de anos. Porque o hidrogênio e o hélio que está a correr nas vossas veias, está no vosso corpo, foi o hidrogênio formado no Big Bang. E, portanto, quando eu ouço algumas pseudociências, quando eu vejo algumas pseudociências a terem sucesso porque fazem declarações que nos comovem assim deste tipo, muitas vezes o que eu digo é deixem a ciência e aquilo que nós conhecemos da ciência e surpreendemos com algo que é cientificamente correto. E não há nada mais íntimo do que dizer-vos que vocês têm na vossa corrente sanguínea, no vosso corpo, pedaços do início da formação do universo, com 3,7 mil milhões de anos. São átomos? Não interessa. Nós somos a prova que o universo apareceu há 13,7 mil milhões de anos. Desculpa ter saído daqui. Primeiras estrelas, hidrogênio e hélio. Eis a coisa interessante. Essas estrelas são gigantescas. Gigantescas. E o que nos conta, o que nós sabemos sobre a evolução das estrelas é que, quase que se pode dizer, diz-me o que é que comeste quando eras pequenininho e dir-te qual vai ser o teu futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estrelas que nascem com pequena massa vivem muito tempo. São muito monótonas, mas vão viver muito tempo. Estrelas que nascem com muita massa vão ter vidas muito curtas. Acabam de uma maneira espetacular, mas vão ter vidas muito curtas. As primeiras estrelas tinham muita massa, muito hidrogênio, muito hélio. E tiveram pouca vida. Viveram durante pouco tempo. Mas, durante essas curtas vidas que tiveram, foram criando no seu interior, foram sintetizando no seu interior os elementos químicos cada vez mais pesados. Hidrogênio, portanto, são hidrogênio e hélio, carbono, oxigênio, todos esses elementos mais pesados. Eis a parte bonita dessas estrelas. Explodiram e lançaram para o cosmos esses elementos pesados. As primeiras estrelas tiveram que morrer daquela maneira para que as estrelas que vieram a seguir tinham na sua constituição hidrogênio e hélio, mas também elementos pesados. Alguns elementos pesados. E, portanto, é à custa da constituição química das estrelas que nós conseguimos ver se elas pertencem a gerações mais antigas ou mais novas. O nosso Sol não é das mais antigas, temos 4,5 mil milhões de anos e, portanto, nós conseguimos ver pela constituição química do nosso Sol que não foi das primeiras estrelas. Ainda bem, portanto, também nós não estaríamos aqui, diga-se de passagem. E, portanto, a história do universo e da evolução das estrelas é também uma história de vida e morte, em que se calhar é muito difícil nós definirmos o que é a vida e a morte no universo. As estrelas tiveram que morrer para nós estarmos aqui. Eu peço desculpa se isto vos faz lembrar alguma mensagem cristã, não é essa a minha intenção, mas as estrelas têm que morrer, tiveram que morrer para nós estarmos aqui. E, portanto, lançam para o universo aqueles elementos químicos que depois dão origem, olha, às paredes que nos rodeiam, por exemplo. Novos planetas, formam novas tudo. estrelas. Novas estrelas, novos planetas, cometas, asteroides, tudo mais alguma coisa. Nós somos filhos das estrelas. Nós somos atomicamente filhos das estrelas. Nós dependemos das estrelas. E o universo continua a expandir-se e continua em uma expansão acelerada. Acelerada. Onde é que está a parar?
Não vai. Não vai. Eu não sei quando o Benfica for pentacampeão, mas isso são outras histórias. Os dados que nós temos hoje em dia mostram-nos que, ou pelo menos nós não conhecemos nenhum mecanismo, nenhuma entidade que esteja a contrariar a expansão acelerada do cosmos. Dito de outra maneira, se isto continuar assim, com esta expansão acelerada, daqui a alguns milhares de milhões de anos, o universo vai ser muito diferente daquilo que nós vemos, que nós conhecemos. Vamos passar a ter galáxias que são ilhas autenticamente perdidas no universo. Porquê? Porque a expansão é de tal maneira acelerada que vai chegar a uma altura, se isto continuar assim, em que a galáxia mais próxima de nós já estará lá muito para lá da capacidade dos nossos telescópios. Dito de outra maneira, os astrónomos dessa altura vão ter a vida muito mais facilitada, porque só têm praticamente a nossa galáxia para ver. Mas, portanto, à luz daquilo que nós sabemos neste momento, a expansão é acelerada e não há nada que esteja a contrariar essa expansão acelerada. O universo, se mantiver assim, vai ter uma morte termicamente fria. As estrelas vão-se apagando uma a uma. Sim, porque as estrelas têm datas de validade. Isso é outra parte interessante, não é? As estrelas têm data de validade. Nós sabemos que a nossa estrela, daqui a 4,5, 4,6 mil milhões de anos, vai deixar de existir. Nós também, se não saímos de cá. Uma estrela como o nosso Sol vai inchar. E porquê que vai inchar? Porque as estrelas são extraordinários jogos de equilíbrio de poder. Quando vocês olham para as estrelas que estão lá em cima, aquilo é a suprema lição de equilíbrio entre uma força da gravidade, e uma força de radiação, que é expansiva. E, portanto, as estrelas existem, e vocês estão a ver as estrelas lá em cima, porque aquelas estrelas que vocês estão a ver estão num momento de equilíbrio absolutamente extraordinário, em que a gravidade que a puxa para dentro consegue contrariar a repulsão eletrónica, a radiação que puxa para fora. E, portanto, a gravidade vai sempre ganhar. A gravidade vai acabar sempre por ganhar nas estrelas. E, portanto, estrelas como o nosso Sol, antes de sucumbirem à sua gravidade, vai expandir-se, que é quase como uma espécie de um último sopro de vida do nosso Sol. Antes de cair, ele vai expandir. Vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. As luas de Júpiter vão ter praias espetaculares nessa altura. Nós já não estaremos cá. E, portanto, daqui a 4,5, 4,6 mil milhões de anos, vai se transformar numa estrela chamada Anã Branca, que é uma estrela muito pequenininha, muitíssimo densa, muito pouco quente. Mas nessa altura não se preocupem que já não estaremos cá. Não podemos estar cá. Mas o problema é que nós, com toda a história que nós conhecemos do universo, com a física que nós temos neste momento, não conhecemos nenhum mecanismo que contrarie essa expansão acelerada. É tão simples quanto isso, é factual. Se porventura nós começarmos a ter observações do universo que nos digam que já não estamos em expansão acelerada, que já não estamos sequer em expansão, então, contente da vida, porque algo de estruturalmente poderoso aconteceu no tecido do espaço-tempo, no tecido do universo. Existe uma luta entre a energia negra que expande e a gravidade que energia escura, sim. Quem é que vai ganhar este duelo? No fundo, é essa a questão. Neste momento, a energia escura está muito bem lançada. Eu acho que é importante, nesta altura, nós tentarmos perceber o que é o espaço-tempo. O que é o universo em si, espaço-tempo. Se me permites. É muito rápido. É difícil. Não, acaba por não ser tão difícil porque eu vou fazer uma coisa muito simples. Imagina que o universo não é o tampo desta mesa, ok? Mas é uma toalha que eu coloco em cima desta mesa. O universo é a toalha que está em cima desta mesa. Tudo aquilo que nós conhecemos, por exemplo, como radiação eletromagnética, micro-ondas, ondas de rádio, essas coisas todas, são ondas que estão por cima, que estão a viajar pelo nosso pano, pela nossa toalha, que nós sabemos que tem uma velocidade máxima, a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Eu não disse isto ao calhas, vocês já vão perceber porquê.
espaço-tempo é a toalha. E o que nos diz Einstein, o que nos diz também a teoria da Big Bang, é que o que nós assistimos é que esta toalha é elástica. É a toalha que se expande. Não é aquilo que está em cima da toalha, é a própria toalha que se expande. Isso é o espaço-tempo. Que Einstein depois junta espaço-tempo, depois exatamente junta as três dimensões do espaço com o tempo. Eu falei há bocado que as coisas que andam em cima, a radiação que anda por cima da mesa tem uma velocidade máxima, 300 mil km por segundo no vácuo, e não o fiz de uma maneira inocente. Porque eu parece que estou a ouvir nas aulas do secundário a professora a dizer que essa é a velocidade sagrada do universo. Nada pode andar mais depressa do que a velocidade da luz. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós estamos aqui porque algo ultrapassou muito a velocidade da luz. Lembra-se de eu ter falado da época da inflação? Pois bem, na época da inflação, essa toalha foi esticada como se não houvesse amanhã. E foi esticada, e teve que ser esticada a uma velocidade muitas vezes superior à velocidade da luz. Isto não viola Einstein. São as regras do jogo. O que está à velocidade da luz é o que está em cima da toalha. Não é a toalha em si. A toalha pode crescer à velocidade que quiser. E esse parece ser um pormenor importante. Para fecharmos este bloco da expansão do universo, só mais uma questão. Este universo que nós conhecemos existe porque no Big Bang havia um conjunto de condições de temperatura muito específicas para que ele acontecesse. Há outra teoria que diz que, se calhar, no Big Bang houve vários momentos que deram origem a vários universos. E, portanto, não existe um universo, com todas estas galáxias, mas existem vários multiversos. Sim. Multiversos. Vários universos. Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas passa ao espelho e é tudo muito diferente. No fundo, o que diz a teoria dos multiversos é precisamente isso que estás a dizer. Nós vivemos num universo com as constantes físicas que nós conhecemos, com as leis físicas que nós conhecemos, mas, eventualmente, nós podemos estar aqui ao lado, nosso universo pode estar ao lado de um universo que tenha leis da física completamente diferentes, constantes da física completamente diferentes daquelas que nós conhecemos. Isso é delírios trêmulos ou tem algum fundo de ciência? Um bocadinho das duas coisas. Ambas as duas. Se me perguntares, nós temos alguma prova de multi-universo? Eu digo que não. Mas houve uma suspeita. Posso contar uma história muito rapidamente? Alguns de vocês viram o filme A Mãe é que Sabe? Não conhecem o filme A Mãe é que Sabe, do Nuno Rocha? O filme A Mãe é que Sabe estreou há 2 anos, em que basicamente é a história de um jantar de família em que acontecem coisas muitíssimo estranhas, em que parece que há elementos da família que entram em universos alternativos e de modo que aquilo é tudo muito estranho. É um serão muito estranho, basicamente. O realizador chama-se Nuno Rocha e ele na altura contactou-me devido à minha rubrica na RTP e disse que me queria apresentar o argumento porque ele precisava de uma coisa louca, mas que fosse minimamente plausível do ponto de vista científico para explicar aquelas realidades alternativas que aquela família estava a ter. Eu olhei para o argumento, que tinha coisas absolutamente doidas do ponto de vista científico, e o que eu disse ao Nuno Rocha foi: epá, se isto é para a loucura, então vamos fazer o seguinte. Tu vais dizer, ou vamos imaginar que naquela altura em que se dá o serão da família, há um choque de 2 universos. Lá está, a teoria do multiverso. Há um choque de 2 universos e que isso altera a realidade dessas coisas todas. E porquê é que eu lhe dei essa sugestão do choque dos 2 universos? Porque em teorias muito especulativas sobre isso, dizem que se nós tivermos o choque de 2 universos, isso deixa umas marcas naquela primeira luz que eu falei, a radiação cósmica de fundo. E que, portanto, de alguma forma, há uma impressão digital disso na radiação cósmica de fundo. Eu estava seguro, do ponto de vista científico, seguro neste sentido. Isto é completamente louco, delirante, mas, pelo menos eu sei que houve cientistas loucos que apresentaram algo minimamente racional para explicar isto.
portanto, eu estou-me seguro. Que é como quem diz, isto nunca vai acontecer, portanto, isto é ficção científica e isto entra como um filme de ficção científica. O filme estreia, ele aceitou a minha sugestão, eu descansadinho, a pensar que jamais alguma vez isto vai acontecer. 2 meses depois da estreia, eu vejo uma notícia que eu acho que veio da Royal Astronomical Society, já não me lembro, do Reino Unido, em que dizia logo assim: cientistas descobrem impressões na radiação cósmica de fundo que podem dar a entender que estamos perante o choque de universos. E eu olhei para aquilo, mandei uma mensagem para o Nuno Rocha a dizer: isto é uma porra. Às vezes, a realidade é muito mais estranha do que a ficção. Eu julgava que estava a jogar à defesa com esta coisa toda e aparece isso. Por acaso foi um falso alarme. Mas, sim, tudo isto para dizer que, dentro da especulação científica, isso é uma especulação aceitável. Carece de muita observação. Carece de observações à primeira luz, à radiação cósmica de fundo. Carece de muita coisa. Se isso acontecer, a ciência só tem um caminho. É aceitar. Ponto final. Eu não queria que vocês saíssem daqui deprimidos, mas a Odisseia a Marte é algo que nós podemos ver do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista humano, do ponto de vista político. Não se esqueçam quais é que foram as motivações da humanidade que tivemos até hoje para sair de cá. O que é que foi a corrida à Lua? Foi um desígnio científico? Tretas. Foi uma corrida de 100 metros para ver qual das duas grandes potências chegava lá primeiro. Portanto, Lua foi uma questão política. Ok? O que é que nos motiva a ir a Marte? Qual é o fuel? Qual é o combustível? Hoje veio num dos portais de astronomia, fala-se, há um artigo muito interessante sobre será que a China vai criar uma nova corrida espacial a Marte? Eu acho isso tão deprimente. E vou-vos dizer porquê. A mim custa muito aceitar que o fuel que nós precisamos, que a humanidade precisa para explorar outros mundos, sejam as nossas rivalidades cá dentro. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós temos a tecnologia para ir a Marte. Nós temos tecnologia com humanos para ir a Marte. Nós sabemos como construir colónias em Marte. Nós até sabemos como plantar batatas em Marte. Nós sabemos essas coisas todas. Porque é que ainda não fomos lá? Em primeiro lugar, dinheiro. Em segundo lugar, motivação. Há um terceiro que eu saliento sempre, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o seguinte: um dos maiores obstáculos presentemente, para a nossa aventura espacial está localizado em nós próprios. Como assim? O nosso próprio corpo humano. O nosso próprio corpo humano. Nós sabemos que este nosso corpo não foi feito para andar no espaço. Ok? Eu não estou a falar apenas das viagens, estou a falar de uma grande exposição ao espaço. Nós sabemos que tem repercussões sérias no corpo humano. E, portanto, se calhar, nunca esquecer, se calhar convém também conhecermos muito melhor o nosso corpo humano para avançarmos com isso. Agora, nós vemos uma altura, eu acho que hoje em dia é muito mais importante saber para onde é que nós vamos. Se para Marte ou para a Lua outra vez. E vou dizer porquê. Porque, durante muito tempo, havia uma política da NASA, e eu prefiro a NASA porque é, de facto, a maior agência espacial governamental. Tem um orçamento maior do que todas as outras juntas. Ponto final. A NASA, durante muito tempo, teve uma política, ao nível da sua exploração, chamada Follow the Water. Sigam a água. Ok? E então, tudo o que era orbiter, rovers, landers que nós mandámos para Marte, encontraram água nos polos de Marte e, portanto, imediatamente criou-se a ideia de que a água em Marte, vamos para lá. A água sendo necessária para a nossa sobrevivência, mas também sendo necessária para o abastecimento de foguetões e tudo mais alguma coisa, como combustível, tudo mais alguma coisa. Se formos fiel a essa doutrina, à follow the water, temos aqui um problema. É que nós agora também descobrimos que a Lua também é capaz de ter consideráveis quantidades de água.
Vem aquela questão, mas nós já fomos à Lua. Pois é, mas a Lua está aqui perto. Eu nunca me esqueço, eu tive o privilégio de ir, de ter participado no World Space Congress em 2002, que é, no fundo, a reunião magna, quer de astrónomos, quer da ciência, quer da indústria aeroespacial, e marcou muito aquela reunião, porque pude ver um bocado o que era o futuro, em 2002. E eu lembro que houve uma reunião, uma das discussões finais era precisamente isso. Para onde é que a humanidade devia de ir? Para Marte ou para a Lua? E depois é engraçado que eles passaram pela assistência, no palco estavam defensores quer da Lua, quer de Marte, e eles passaram depois uma sondagem, passaram umas coisas para nós votarmos quem é que tinha ganho aquele debate. Foi em 2002 e Marte estava na berra. E ainda não havia confirmação de que havia grandes quantidades de água, sob forma de gelo, na Lua. Nesse debate ganhou a Lua. A Lua ainda continua a ter um fascínio. Agora, Marte. O problema de Marte é a provocação que sempre nos fez. Desde as suas primeiras observações. Que a ficção científica depois também ajudou. Schiaparelli olhou para aquilo, um astrónomo italiano, olhou para aquilo e, com um telescópio um bocadinho rudimentar, encontrou traços, enormes traços em Marte, que lhe pareciam canais, que pareciam autênticas condutas de água. Isso foi um fogo que explotou tudo mais alguma coisa. Temos que ir para Marte, há lá até engenharia, tem lá manilhas com água por todo lado. Vamos para Marte com força. Quando analisaram a atmosfera de Marte, acharam que aquilo era capaz de ser um bocado complicado. Até que também, impulsionado pela ficção científica, apareceu um novo conceito, novo, entre aspas, chamado terraformação. Terraformação. Ou seja, criar uma atmosfera em Marte. Exatamente. Pois, isso é tudo muito bonito. O Elon Musk, o senhor da SpaceX, criou um bocado de polémica há uns meses, quando disse que tinha descoberto a maneira mais espetacular e rápida de criar uma nova Terra em Marte. Qual foi a solução que ele apontou? Vamos bombardear com bombas nucleares Marte e aquilo vai aparecer uma Terra, de alguma forma. Ele foi um bocado infeliz nisso. Eu, por acaso, tive a ocasião de poder anunciar na Última Fronteira, na RTP, há cerca de 2 meses, o resultado de um estudo feito à custa de 20 anos de dados recolhidos pelos órbiters, pelos rovers que estão em Marte. Um estudo muito sério, basicamente diz o seguinte: se nós somarmos os locais, a quantidade de água que há nos locais que nós sabemos que há água em Marte, ou seja, nas calotes, por baixo da superfície, em tudo mais alguma coisa, o que o resultado diz é o seguinte: nem pensem que aquilo não tem água suficiente para fazer terraformação. E mesmo aqueles sítios onde possamos ter mais água, é extremamente dispendioso e tecnicamente muito complicado nós retirarmos água dali. Portanto, 20 anos de estudos, de observações a Marte, dizem-nos que aquilo tem água, mas não é o suficiente para terraformação. Então, no Sistema Solar, qual é que é a tua melhor aposta para um planeta ou uma Lua onde possa haver vida, eventualmente, ou nós podemos, daqui a umas centenas de anos, mudar-nos para lá? São coisas diferentes. Uma coisa é mudarmos para lá, outra coisa é que pode haver vida. Certo. Em primeiro lugar... Estou a gerir o tempo, sabes? Vocês querem ir já embora? Não, pois não? Ainda bem. Vida. Vamos primeiro fazer uma distinção que parece importante. Uma coisa é vida, outra coisa é vida inteligente. Vocês perguntam a um biólogo o que é que eles gostariam de encontrar lá fora e eles dizem, nem que seja a porra de uma alga. Para nós é vida. Ponto final. Vida inteligente é outra coisa. E provavelmente é capaz de não ter 2 braços e 2 pernas como nós. Ok? Pronto, isso é a versão de Hollywood. Dito isto, uma das grandes descobertas no nosso próprio quintal planetário, que é o nosso Sistema Solar, diz-nos o seguinte: há água por todo lado. Há água por todo lado. Eu hoje estive
a felicidade de poder ver ali o pôr do sol, na vossa praia. E eu sempre que vou à praia penso sempre nisto. Durante muito tempo nós olhávamos para a praia, contemplávamos aquela quantidade gigantesca de água salgada, o único local do sistema solar com água líquida à superfície, e pensávamos assim, não há oceano maior do que este, em qualquer parte do sistema solar. Somos um privilegiados. Pois bem, a astronomia, como é seu apanágio, aparece, faz as descobertas para nos pôr no nosso devido lugar. E quando nós achamos que somos especiais porque temos uma grande quantidade de água salgada líquida à superfície, a astronomia, e nomeadamente as observações feitas por sondas e por telescópios espaciais, dizem o seguinte: o maior oceano de água salgada do sistema solar não está na Terra. Não está na Terra. A Terra tem no seu ponto mais profundo dos oceanos, a Fossa das Marianas, 12 km, ok? E depois, há a porra de luas bem mais pequenas do que o nosso planeta, com oceanos muito maiores do que o nosso próprio planeta. A lua Europa de Júpiter, por exemplo, tem uma espetacular superfície de gelo que parece um ringue de patinagem. A beleza está por baixo. Por baixo desse gelo, e de acordo com observações feitas, que são confirmadas, portanto nós sabemos que isto está lá, temos um oceano de água salgada, e se é água salgada líquida, quer dizer que tem que estar pelo menos à temperatura de 0 graus, com cerca de 100 km de profundidade. 100 km de profundidade. E as observações feitas por sondas que andaram por lá, mas também que andaram por Júpiter, por Saturno, dizem-nos que nós hoje sabemos que a Europa tem esse oceano, sabemos que Encélado tem também um oceano com uma profundidade muito maior que os oceanos da Terra, e desconfiamos que também há oceanos, ou pelo menos houve oceanos, congelados ou não, em sítios tão distantes como, por exemplo, Plutão, nos confins do Sistema Solar. Qual é a maior lição que retiramos daqui? É que, se calhar, nós temos que olhar para o que é que dá origem à vida com outros agentes. Quero dizer com isto o seguinte: nós temos água líquida que é à superfície porque a radiação que recebemos do Sol, a temperatura que recebemos do Sol aqui, permite-nos ter essa água líquida. As luas de Júpiter e Saturno estão muito distantes do Sol. Não têm nenhum aquecimento feito pelo nosso Sol. Não vão buscar aquecimento direto, digamos assim, a Júpiter ou Saturno. Eles refletem a luz. Então, se nós estamos a dizer que há um oceano líquido por baixo das superfícies gélidas, o que é que está a aquecer por baixo dessas superfícies gélidas? E eu acho que aí é que encerra um novo paradigma. Também pode ser uma ajuda para a astrobiologia. O que torna aqueles oceanos líquidos e não gelados, porque logicamente teriam que ser gelados, é a gravidade. São as marés gravitacionais. Estas luas orbitam planetas muito grandes, que agitam gravitacionalmente estas luas no seu interior. Imaginem o que é um clipe, e vocês estão sempre a fazer assim ao clipe. No ponto em que vocês estão quase a quebrar, aquilo está quente. É exatamente isso que acontece por baixo dessas luas. Aquilo aquece e cria oceanos. E nós sabemos que na Terra, se aqueles oceanos estivessem aqui na Terra, nós sabemos que os oceanos teriam vida. Porque as descobertas mais recentes que fizemos sobre esses oceanos é que, para além de serem líquidos, e portanto são aquecidos, há uma outra coisa fundamental. Eles têm fontes hidrotermais. Temos transportes de energia, desde o núcleo dessas luas até quase à superfície. Portanto, temos água, temos elementos que nós sabemos que dão origem à vida e temos transporte de energia. E, portanto, o que o próprio Sistema Solar nos diz é que, esqueçam lá essa história de que vocês têm que estar a uma temperatura amena, a uma distância amena da vossa estrela. Nos confins do Sistema Solar, temos uma maneira de aquecer o interior das luas e de que há condições para ter vida. E, portanto, se me perguntarem quais são esses locais para encontrar vida, eu diria Europa,
eu daria Ganimedes, Calisto. Nós temos um planeta anão, agora é planeta anão, antes era considerado o maior dos asteroides, chamado Ceres, que está na cintura dos asteroides, entre Marte e Júpiter. Há suspeitas cada vez mais fortes que aquilo ou teve, ou ainda tem também, um oceano por baixo da superfície. Portanto, vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocado, nós estamos a descobrir água por todo o lado. Biel, e se um dia descobrirmos vida, provavelmente um fungo, uma alga, uma bactéria, qualquer coisa, o que acontece? Que impacto é que isso tem na forma como nós pensamos as coisas e como nos organizamos aqui neste planeta azul? Vai sempre ser diferente se estamos a falar de vida ou de vida inteligente, não é? Se for vida, aí vai haver quase uma deslocação de orçamentos para irmos lá o mais depressa possível e ver o que é aquilo. Se for vida inteligente, e vamos partir do princípio que o nosso sistema solar não há outra vida inteligente que não a nossa, pelo menos não temos nenhuma provas disso, então aí há claramente uma revolução científica, filosófica, religiosa, eventualmente, e que nos confronta com esta realidade. Repara uma coisa que eu acho que é muito interessante. Há coisa de 3 semanas, a NASA realizou uma conferência e nessa conferência ficou decidido, entre aspas, que ia haver uma alteração no método de procura de vida inteligente lá fora. Nós até hoje estávamos numa posição em que estávamos com os nossos radiotelescópios a ver se alguém estava a mandar alguma mensagem para nós ou se nós captávamos, imaginem, os sinais de televisão de uma qualquer civilização extraterrestre. O que a NASA agora diz é que não, nós vamos à procura de aquilo que eles chamam de tecnoassinaturas. O que é que são tecnoassinaturas? Com a tecnologia que nós temos presentemente, vamos ver se encontramos nestes planetas, mais de 3.000 que nós conhecemos, ou outros que nós venhamos a conhecer, alguma prova de que uma qualquer civilização anda por lá. Dito de outra maneira, imaginem que nós encontramos um exoplaneta em que temos ali, conseguimos ler pela sua atmosfera que tem ali uma grande poluição atmosférica. Na Terra, nós sabemos que essa poluição atmosférica pode ser criada por nós humanos. E, portanto, é uma maneira diferente de podermos olhar por civilizações lá fora. E eu tenho uma desconfiança. Que vos garanto que é tudo menos científica. É pura intuição. De que, quando nós descobrimos, ou se descobrimos estas tecnoassinaturas, nós, se calhar, vamos encontrar estas tecnoassinaturas em muitos outros planetas. E muito rapidamente. Em que é que eu me baseio? Quer dizer o quê? Em que é que eu me baseio para dizer isso? É que a descoberta na astronomia tem sido feita quase às catadupas. Quero dizer com isto o seguinte. Eu, quando entrei no curso de astronomia, em 1996, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no ano anterior, só no ano anterior, em 95, é que tinha sido anunciado o primeiro exoplaneta. Em 95. Estamos em 2018 e já conhecemos mais de 3.000 exoplanetas. Planetas fora do sistema solar. Fora do sistema solar. Nós hoje já conhecemos mais de 3.000. Ou seja, apesar de tudo, num curto período de tempo, nós estamos a descobrir mundos como se não houvesse amanhã. Há 2 semanas, eu estava no Jornal 2 a falar sobre a eventual descoberta da primeira exolua, a primeira lua fora do sistema solar. Provavelmente, com a evolução da tecnologia, o que nós vamos descobrir é catadupas de exoluas. É isso que nos conta a história. E, se calhar, isso vai também acontecer com as tecnoassinaturas. À medida que nós vamos refinando a nossa capacidade tecnológica, nós vamos tendo cada vez mais aptidões tecnológicas para descobrir isso. Porquê é que eu acho que isso é inevitável? Eu não vou dizer a resposta mais óbvia e poética que encontramos no Contacto do Carl Sagan, em que ele dizia que tem que haver vida lá fora, porque senão isto era um grande desperdício de espaço. Eu também concordo com isso. Não apenas por causa disso, porque eu tenho um enorme prazer em mostrar na RTP, não só, algumas imagens que eu acho que são absolutamente simbólicas, poderosíssimas. Uma das imagens que eu me lembro foi uma imagem que foi retirada pelo conjunto de radiotelescópios do ALMA, que está no Observatório Europeu do Sul, no Chile, em que esses radiotelescópios conseguiram detectar perto de uma estrela muito bebé,
com planetas muito bebés, enormes quantidades de água. Foi uma ecografia quase. É quase como estarmos a tirar uma ecografia de uma grávida. Exatamente a mesma coisa. E eu achei aquilo muitíssimo poderoso por uma razão muito simples. O que aquela foto nos estava a dizer era que a matéria, os elementos necessários para a vida, aparecem muito cedo na formação de uma estrela, na formação dos planetas. E, portanto, é muito azar para este universo se esses elementos, tijolos que aparecem tão cedo, não evoluam depois para algo como uma vida inteligente. E, portanto, enquanto nós não descobrirmos essa vida inteligente, já temos muito com que nos entreter com os exoplanetas que já descobrimos. Porque isso também é uma história muito interessante. À medida que nós vamos descobrindo outros planetas e as características desses exoplanetas, os astrónomos ficam a coçar a cabeça. Porquê? Conto-vos muito rapidamente, se tivermos tempo. 3 exoplanetas, dos 3.000. Vamos começar logo pelo primeiro. Em 1995, antes de 1995, nós pensávamos que os sistemas planetários eram todos parecidos com o sistema solar. Calha bem, porque é o único que nós conhecíamos naquela altura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós tínhamos planetas pequenos e rochosos perto da estrela, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e que depois teríamos planetas gasosos grandes atrás, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Plutão é sempre um bocado esquisito no meio disto tudo, mas pronto. Era assim que nós pensávamos que eram os sistemas planetários. Pequenos e rochosos à frente, gasosos gigantes atrás. Isto tem muita piada, porque em 1995, quando foi descoberto o primeiro exoplaneta, foi um filho da mãe de um exoplaneta que não é nada daquilo que nós tínhamos encontrado no nosso sistema solar. Era aquilo que os astrónomos chamam um Júpiter quente. Ou seja, era gasoso e estava perto da estrela. Nós não conhecemos nada disso no nosso sistema solar. E, portanto, foi uma maneira do cosmos dar um estalo aos astrónomos. A dizer, voltem para os quadros, para os computadores, tentem arranjar outra maneira, porque este exoplaneta existe e não é nada parecido com aquilo que nós temos no sistema solar. Esse foi logo o primeiro. Anos mais tarde, isto foi o quê? Há 5, 6 anos, já não me recordo, apareceu um outro exoplaneta muito curioso. Tinha cerca de 17 vezes a massa da Terra. 17 vezes a massa da Terra, 17 vezes o diâmetro da Terra e com uma idade estimada de 11 mil milhões de anos. Calma, porque é que isto é importante? Foi mais um estalo que os astrónomos levaram. Porque, com os modelos que nós tínhamos sobre a evolução dos planetas, qualquer planeta que tivesse mais do que 10 vezes a massa da Terra teria que ser gasoso. O raio deste planeta era rochoso. 17 vezes a massa da Terra e era rochoso. Os astrónomos ficaram tão chateados com aquilo que lhe deram um cognome giro. Passou a ser chamado como o Godzilla dos exoplanetas. Não temos nenhuma explicação porque é que o planeta com aquela massa é rochoso. Continuamos a coçar a cabeça, ainda não temos explicações para aquilo. Depois, apresento um outro classe de exoplanetas que chateia muito os astrónomos. Chateia no bom sentido, encarem isto como uma boa chateação. Que este exoplaneta ficou conhecido como poltergeist. E porquê? Porque o raio do exoplaneta não devia existir. Nós hoje conhecemos 3 ou 4 exoplanetas deste tipo, são planetas que orbitam pulsares. O que é que são pulsares? Quando uma estrela de grande massa morre, explode, uma supernova, uma explosão absolutamente extraordinária. E os restos dessa explosão é uma estrela muitíssimo densa, extremamente densa, que, se estiver a girar muito rapidamente sobre si própria, chama-se pulsar. Decorem aquilo que eu disse há bocado. Antes de tornar o pulsar, é uma estrela de grande massa que explode. Explode e leva tudo à frente. Portanto, se encontraram um exoplaneta à volta de um pulsar, ele não devia ter existido. Porque ele já devia ter ido para outros lados do inferno devido à expulsão da estrela. Mas, porém, ele existe. E, portanto, temos aqui 3 contos, 3 exoplanetas, que nos mostram que o cosmos dá-nos um estalo
aos astrónomos quando eles pensam que estão muito seguros sobre a formação e o nascimento de exoplanetas em particular. Eu acho esta história interessante porque há 2 semanas, quando eu anunciei que a questão da descoberta da eventual exolua, a primeira exolua, sabem uma coisa engraçada? É que se esta exolua existir mesmo, de acordo com os modelos que nós temos sobre a formação das luas, ela não deveria existir. Porque estamos a falar de uma lua do tamanho de Neptuno, tão grande como Neptuno, que orbita um planeta que é do tamanho de Júpiter. Nós não conhecemos luas no nosso sistema solar do tamanho de Neptuno. Porquê? Porque nós temos algumas teorias sobre como é que se formam as luas, e dentro dessas teorias, nenhuma teoria diz que uma lua tem que ser do tamanho, pode ser do tamanho de Neptuno. E, portanto, se calhar, estamos a ter uma sensação de déjà vu. O primeiro exoplaneta é um Júpiter quente que nós não conhecemos em parte nenhuma. A primeira exolua, se for confirmada, não deveria existir. Ou melhor, nós não conseguimos explicar porque é que ela existe. E por isso é que é tão apaixonante tudo isto.